Você nunca mais vai ver a morte da mesma forma. Temos no Decálogo, os 10 Mandamentos, uma frase bem específica sobre a morte: não matar. Mas não está ali como observação, e deveria estar, exceto matar a mim mesmo, aquilo que me impede de ser. Mas por que é aprovado o fato de não matar o outro, que também é um ser e egóico, mas eu posso matar o ego em mim? Por que isso? Porque o outro deve fazer isso em si, e só você tem autonomia de fazer em ti. Percebo que Jesus, o Cristo, ele nasceu numa época muito primitiva. Tinha torturas bárbaras que hoje os direitos humanos aboliriam, como o tripalium, a origem da palavra trabalho. Deve ser por isso que muitas pessoas fogem do batente, que mutilava pessoas sobre atração animal. A crucificação era muito dolorosa. A pessoa sofria muito até chegar à concepção da sua própria morte. Então, por que Jesus não nasceu hoje, com toda essa abertura que tem hoje? Porque nós não teríamos a fantasia, a inocência, a mística necessária para Jesus pelo menos poder abrir a boca. Estamos aqui só porque pensamos, mas os mestres também pensam. Mas os mestres mandam um avatar, um holograma. Mas se você pensar, o ser humano comum e corrente também. Nós também somos uma tríade, porém inconsciente. O ser humano tem um simbolismo em seu fim que você nunca ouviu falar da forma que eu vou falar. Isso da alma e o corpo um dia se dissolver, o que acontece? Se torna energia. É dessa forma que fica mais positiva a ideia do fim, da impermanência. Porque é o mesmo que devemos fazer espiritualmente. Porém, já acontece naturalmente pelos próprios processos da natureza. E se o ego é intrínseco à natureza humana, por que o ser humano se comporta como um animal? Que culpa tem o animal? Porque, na verdade, tudo é pensamento. Tudo é homem, animal, vegetal e mineral. Tanto que temos esses reinos todos dentro de nós para nos formar. E o ser humano tem outro simbolismo. Quando o espermatozoide, na hora da união entre o óvulo e o espermatozoide, ele perde a cauda. O que está querendo dizer isso filosoficamente? Deixar de ser animal. Porque o homem é um humanimal. Por isso que eu trago esse termo. Mas por que ele se comporta como um animal? Ele deveria se comportar com algo novo. Acima do animal, ser mal sem ser animal. Mas não, porque o animal está dentro de si. Nós temos muitos aspectos ainda muito vivos do animal em nós. Só que somos animais racionais. E a questão de um animal. Por que ele não contrai karma quando ele mata? Eu, por exemplo, tenho um cão da espécie
da família Chow Chow, que aqui no sítio eu percebia que ele às vezes mata por simplesmente matar. Não posso dizer por prazer, porque animal não pensa. Por que ele faz isso? Quando vê, tá com uma pombinha na boca, né, mata um tatu, mata um passarinho, mata um roedor e larga ali, não é por fome. Por que ele não contrai karma com isso, que parece algo pessoal? Porque o animal ele não pensa. E todos esses mestres mesmo que vêm para cá e têm conhecimento técnico de matemática, ciência, religião, história, geografia, cosmologia, esses mestres ainda não estão despertos 100%. Por quê? Porque se você despertasse seu corpo agora, tá, num choque consciencial, as suas células se comportariam como um corpo diante de uma reação atômica, deixaria de existir. Então não há como duas coisas viver no mesmo espaço, principalmente quando são tão antagônicas como pensar e ter consciência. Mas a mente tenta. A mente, para saber ou lembrar que existe consciência, que são atributos da mente, saber, lembrar, ela deixaria de ser mente. Ela perderia sua função. Ela desapareceria e se dissolveria na consciência, que já tudo sabe. Mas, se a mente deveria ser calada, até para se conceber aqui a geometria sagrada, por exemplo, a figura de um hexagrama, a mente vai ter que pensar no hexagrama e descobrir que tem 6 ângulos. Enquanto a consciência sabe sem contar, a mente precisa contar. Mas se ela não conta, não usa o pensamento, que é o peso da mente, né, a toxina, tudo que há de problema é pensamento, é o fato de pensar, pensar na conta, pensar no passado, ter medo agora, a mente não teria utilidade nenhuma transcendental. E perceba que a mente, ela não sendo boazinha e nem tão sensível assim, quando ela reage diante da morte alheia, na verdade, é um temor à sua própria condição de morte. Então, quer dizer, é uma espécie rasa de consciência da mente sobre a sua impermanência. Não pense que quando, né, por exemplo, veja a reação, tanto na vida real quanto na cinematografia, na novela, no filme. Quando morre alguém, vem a notícia, todo mundo se levanta, se agita, chora, se desespera, desmaia. Será que você está pensando no outro? A mente sabe que o outro acabou. E o outro não está sentindo essa dor necessariamente, porque já não tem mais um cérebro pensante. É porque a mente tem consciência de que o seu pensador também vai acabar. Então, olha que interessante, né, para a gente entender as coisas na dualidade. Porque tudo é dual. Dar nome para algo acima da mente como consciência ainda é uma sombra tentando entender consciência, tentando ser consciente de alguma coisa. Paz reverencial a todos.